Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos tribunais trabalhistas de todo o Brasil. Na edição de hoje, uma reportagem especial sobre os direitos trabalhistas das mães de filhos natimortos. A Justiça do Trabalho entende que elas têm garantia provisória do emprego. Nossa equipe foi até Goiânia para conhecer o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas, o Sejusc do TRT de Goiás. No quadro Tá Explicado, vamos falar sobre a diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito. E os quadros feitos em estilogravura por um artista plástico no Meu Trabalho é uma Arte. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. A Constituição Federal proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregadas gestantes desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mas o que ocorre em caso de natimorto? Quais são os direitos das trabalhadoras que passam pelo problema? Elas têm direito à estabilidade provisória? Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje. Flávia trabalhava como vendedora em uma loja de shopping em Brasília. Durante a gestação, a chefe dela prometeu uma promoção de cargo quando retornasse da licença maternidade. Mas nada disso aconteceu. Com 5 meses de gravidez, foi constatado que ela estava com problemas no colo do útero, o que poderia ocasionar um parto prematuro. Eu podia continuar as atividades desde que eu não fizesse esforço. Começou já uma situação bem desagradável em relação a isso, porque eu ficava sozinha na loja num período até 1 hora. Gestante, por uma questão, acho que é comum de gestante, nós necessitamos várias vezes ir ao banheiro. Eu não tinha como, porque eu não podia fechar a loja, não tinha banheiro dentro da loja, eu tinha que usar o banheiro do shopping. Então eu tinha que aguardar outro funcionário retornar para me poder ir. Então eu ficava horas sem poder ir ao banheiro. Isso prejudicava a questão gestacional mesmo, já era bem complicado. Quase no fim da gestação, em uma das consultas de rotina, uma fatalidade foi constatada. O bebê estava morto. Foi quando eu entrei para internação, para me induzir o meu parto, para ganhar o João. Foi um parto muito sofrido, porque eu tive que ganhar ali normal. Eu fiquei em trabalho de parto 48 horas. Sofri muito mentalmente também, estruturalmente, né? A dor de chegar em casa com os braços vazios foi seguida de mais uma preocupação. Com a morte do bebê ainda na barriga, recebeu um atestado de 120 dias de licença maternidade. Mas a empresa não queria conceder o benefício, porque entendia que não havia uma criança para a empregada cuidar. A gente fez uma carta extrajudicial que estava anexa ao atestado médico, onde informava que eu tinha esse direito, que a licença maternidade não é só em prol do neném, mas também em prol da estrutura física da mulher, que eu acho que o pessoal não entende isso. A mulher precisa de um descanso, porque gestar 9 meses é muito difícil. Eu gestei os 9 meses, independente do João ter nascido morto ou não. Eu tive uma gestação completa. Eu trabalhei até os últimos dias. Com a insistência da empregada, a empresa acabou aceitando que a trabalhadora teria sim todos os direitos das empregadas gestantes, como a estabilidade no emprego. Mas ao retornar da licença, mais uma surpresa. A empregada foi desviada de função. De vendedora, passou a ser caixa. O tratamento também não foi mais o mesmo, até que ainda em período de estabilidade, pediu demissão. Foi muito difícil o meu retorno. Eu acredito que faltou empatia, faltou preparação dela para com os funcionários. Foi muito difícil para mim e mexeu muito com minha estrutura psicológica. Quando o bebê nasce sem vida, é considerado parto de natimorto. De acordo com o artigo 294 da Instrução Normativa número 45 do Instituto Nacional do Seguro Social, isso ocorre quando o feto morre dentro do útero da mãe após a 23ª semana de gestação, diferentemente do aborto, que ocorre em período anterior. As causas podem ser muitas, até mesmo uma infecção urinária. São múltiplas causas que podem originar um feto natimorto.
Dentre as principais, a gente pode destacar as infecções. Existem algumas infecções comuns durante a gestação, desde infecção urinária, toxoplasmose e algumas outras. Causas metabólicas, sendo que a principal delas é a diabetes gestacional, hipertensão arterial, distúrbios da tireoide também podem levar a um óbito intrauterino. E causas, traumas abdominais também podem evoluir com descolamento da placenta e com óbito fetal intrauterino. Anualmente ocorrem cerca de 2.600.000 casos de natimortos em todo o mundo, de acordo com pesquisa realizada pela revista científica sobre medicina The Lancet. Algumas decisões da Justiça do Trabalho têm entendido que a empregada que passa por esse tipo de situação tem direito a todas as garantias de uma trabalhadora gestante, como licença maternidade de 120 dias e estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Isso porque todos esses benefícios visam a proteger tanto o bebê quanto a mãe trabalhadora. Nesse momento, quando se trata do evento do natimorto, toda a proteção jurídica fica endereçada diretamente à mulher trabalhadora, né? Se considerando essa sensibilidade do período que ela passou de uma gestação, com todas as implicações físicas que isso tem, e depois as implicações que são diretamente relacionadas ao próprio processo de perda. Já em casos de aborto espontâneo, a empregada tem direito a uma licença de 2 semanas, conforme estabelece o artigo 395 da CLT. Mas tanto no caso em que a empregada sofre aborto, quanto em caso de natimorto, o afastamento pode ser prorrogado. Essas licenças podem ser prorrogadas a caso um atestado médico comprove que, pelas razões mais diversas, não houve recuperação ou física ou emocional da trabalhadora. Então, são prazos previamente previstos em lei, mas a gente não pode considerá-los peremptórios exatamente em razão de que um atestado médico pode revelar que, numa circunstância concreta, o trabalhador precisa de mais alguns dias para uma recuperação integral. Vários casos envolvendo o tema foram parar na Justiça do Trabalho. Um deles foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Uma bancária que havia tido uma perda gestacional após a 23ª semana pedia, dentre outros benefícios, o direito à estabilidade no emprego, além da licença maternidade. Isso porque o patrão havia tratado o evento como um aborto. Na justiça, ela conseguiu receber o valor equivalente ao período de estabilidade no emprego, já que havia sido demitida da empresa. Quando se trata de estabilidade no emprego, a melhor resposta judiciária é manter o trabalhador empregado, porque o emprego é um grande valor para quem necessita viver do trabalho para sobreviver. Mas, diante daquela circunstância, passado o período de estabilidade, se conseguiu, talvez, amenizar o prejuízo da trabalhadora com uma indenização completa pelo período que não foi observado pelo empregador. Outro processo foi julgado pela 4ª turma do TST. Os ministros mantiveram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina, que reconheceu a estabilidade de uma ajudante de produção da empresa JBS. A trabalhadora teve que retirar o bebê sem vida devido a uma má formação congênita. Ela estava com 25 semanas de gestação, o que equivale a 6 meses. A juíza do trabalho, Noêmia Porto, explica que a legislação e a Justiça do Trabalho não buscam proteger apenas a criança, mas também a trabalhadora. A mulher que levou uma gestação até depois da 23ª semana, que é considerada, portanto, uma gestação que geraria um bebê viável fora do útero, a perda para ela tem implicações não apenas físicas, ela tem outras implicações de natureza emocional, psicológica, etc. Então, existe aqui a proteção a ela, que é a possibilidade de uma recuperação integral de todo um processo de gestação, portanto, uma recuperação física, que é lenta e necessária, e uma recuperação também emocional para que ela possa retomar o equilíbrio e estar disposta novamente ao mercado de trabalho. Agora vamos acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil.
O TRT da 11ª Região condenou 3 ex-empregados da Xerox a pagar mais de R$300 mil de indenização por dano material por terem lucrado indevidamente com serviços prestados à empresa. Os trabalhadores cobravam comissões para aprovação de fornecedores e teste de qualidade, além de autorizar compra de materiais. Para o regional, a ação dos profissionais causou danos econômicos à Xerox. Ainda cabe recurso. O TRT de Minas Gerais determinou que um bombeiro civil tem direito à jornada especial de 36 horas, com pagamento de horas extras excedentes, quando for o caso. O trabalhador foi contratado para exercer a função em escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, alternada com jornada de 48 horas. De acordo com o regional, o trabalhador tem direito ao pagamento de horas extras quando o serviço exceder as 36 horas semanais e qualquer entendimento contrário poderia retirar um direito do empregado garantido por lei. Uma empregada de uma empresa de engenharia teve o pedido de pagamento das horas de sobreaviso negado pelo TRT da 10ª Região. Segundo a trabalhadora, o uso do telefone celular funcional servia para que ela fosse localizada pelos superiores a qualquer momento, já que mantinha o aparelho ligado 24 horas por dia. Mas para o regional, o uso do telefone não caracteriza tempo à disposição da empresa, já que a profissional não sofreu qualquer limitação à liberdade de locomoção quando não estava em serviço. No próximo bloco, vamos conhecer o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas, o Sejusc do TRT de Goiás. E ainda hoje, os quadros feitos em estilogravura por um artista plástico no Meu Trabalho é uma Arte. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos ao cidadão e a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT de Santa Catarina. O ministro avaliou o cumprimento de metas, a movimentação processual, o desempenho das unidades administrativas e judiciárias do TRT. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, iniciou a 23ª edição do curso de formação inicial. O programa, dividido em 2 etapas, é dirigido a 20 juízes do trabalho substitutos no período de vitaliciamento. O objetivo é proporcionar aos magistrados uma formação específica para a atividade judicante, com disciplinas que não fazem parte do currículo da graduação ou de pós-graduações em direito, como lógica da decisão judicial e linguagem jurídica, comunicação e psicologia, técnicas de conciliação judicial e administração judiciária. O TRT da 14ª Região, em parceria com a OAB de Rondônia e a Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, realizou mais uma edição da Caravana Trabalhista na cidade de Vilhena, no estado de Rondônia. A atividade reuniu advogados, magistrados, estudantes de direito e profissionais da área jurídica da cidade, para troca de informações e palestras sobre o direito do trabalho. Solucionar o maior número de conflitos de forma rápida e eficiente é o que busca o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas, o Sejusc do TRT de Goiás. Nossa equipe foi até Goiânia para conhecer os métodos usados pelo TRT para realizar acordos e acelerar o andamento dos processos no tribunal. Confira. O trabalho aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que fica na capital de Goiás, Goiânia, não para. Até o mês de agosto deste ano, foram protocoladas em todas as varas do trabalho da capital e do interior 7.605 ações. Em média, são recebidos 345 processos por dia. E para pôr fim a eles de forma mais rápida e eficaz, existe o Sejusc, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas. O espaço serve exclusivamente para a realização de audiências de conciliações de processos trabalhistas em qualquer fase ou instância. O Sejusc é uma maravilhosa criação do CNJ, do CSJT e do TST em Brasília, porque através desse sistema
é possibilitado às partes e advogados resolverem o conflito trabalhista de forma informal, num ambiente absolutamente informal, onde a conciliação ela é buscada por um servidor do quadro do tribunal, atuando como facilitador. E esse ambiente tão informal faz com que as partes se desarmem, se abram para a conciliação. O Sejusc realiza, em média, 200 audiências de conciliação por dia. E para melhorar cada vez mais o atendimento prestado à sociedade, há 2 diferenciais que servem como modelo a ser seguido por outros tribunais regionais do trabalho. Um deles foi juntar a audiência de conciliação com a audiência inicial, aquela em que são apresentadas a defesa e as provas das partes. A ideia surgiu porque, quando era marcada apenas a audiência de conciliação, uma das partes tinha o hábito de não comparecer, já que não havia nenhuma consequência para a ausência. Hoje essa realidade mudou e tudo é feito de uma forma mais rápida e até mesmo informal, sem a presença de um juiz em uma sala de julgamento. Essa junção da inicial com a audiência de conciliação, a parte é obrigada a vir, porque se ela não vier tendo uma audiência inicial, o processo para o autor é arquivado, extinto, né, sem julgamento do mérito, e para reclamar é aplicada a revelia. Então, uma vez comparecendo as partes, os meus conciliadores treinados conseguem levar os advogados e as partes à conciliação, porque o ambiente é absolutamente informal e a decisão é deles. Nós só ajudamos e informamos. É uma decisão informada, feita pela parte com a nossa ajuda e o servidor treinado atuando como facilitador. Outro diferencial é com relação às marcações de audiências. Todos os processos que envolvem a mesma empresa são distribuídos ao mesmo tempo em uma única conciliação. O novo procedimento tem ajudado a agilizar o andamento dos processos no tribunal, além de facilitar o trabalho dos advogados. É a Justiça do Trabalho evoluindo para prestar um serviço de excelência, como ela sempre prestou, e agora avançando a passos largos para a plenitude e excelência do seu serviço, para atender bem o cidadão, o advogado, em suma, contribuir para o desenvolvimento do Brasil. No próximo bloco, no quadro Tá Explicado, vamos falar sobre a diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito. E no Meu Trabalho é uma Arte, os quadros feitos em xilogravura por um artista plástico. Nós voltamos daqui a pouco. No quadro Tá Explicado de hoje, vamos falar sobre a diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito. Veja só. Ilícito e proibido. No dicionário, as palavras são sinônimas, mas quando o assunto é trabalho, elas podem ser definidas de maneira bem distinta. Trabalho proibido é aquele prestado de forma irregular e contrária ao que está previsto na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse caso, a atividade exercida é vedada pela legislação, porém não configura um crime. Um exemplo é o serviço desenvolvido por menores de 14 anos. Além disso, o trabalho noturno, perigoso ou insalubre prestado por menores de 18 anos também é caracterizado como proibido. Já o trabalho ilícito tem como característica uma conduta criminosa em relação ao objeto do contrato. Os apontadores do jogo do bicho e vendedores de substâncias entorpecentes, por exemplo, fazem parte do grupo de pessoas que praticam atividades ilícitas. E atenção! O cidadão que se propõe a exercer trabalhos ilícitos não possui qualquer tipo de proteção trabalhista. Você já ouviu falar em xilogravura? É um processo de impressão de um desenho que utiliza como matriz um pedaço de madeira. O artista precisa dominar 3 habilidades para realizar o processo: desenhar, entalhar e imprimir. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre esse método? No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, você vai conhecer um artista plástico que utiliza a madeira para imprimir os próprios quadros. Veja só. Meu nome é Valdério Costa, eu sou um professor e artista visual. Trabalho muito com a técnica da pintura, do desenho
e principalmente da xilogravura. Ultimamente a xilogravura virou praticamente a técnica que eu mais me expresso. Eu acho que eu me expresso muito com xilogravura por ter visto artistas populares fazendo isso em feiras no Nordeste quando eu era criança. Isso eu acho que marcou muito. A xilogravura é uma técnica que utiliza a madeira como suporte para reprodução de imagens. Segundo a etimologia, xilogravura vem de xilon, né? Que é madeira em grego. Então é uma gravura feita utilizando a madeira como matriz. Ela é um processo bem complexo porque ela envolve 3 atividades ou 3 habilidades. A pessoa que faz xilogravura ela tem que dominar o desenho, dominar o entalhe e dominar a impressão. Então, ela exige muito afinco, ela exige muito tempo. É uma espécie de desafio. E você trabalhar na madeira, ou desenhar na madeira, não é a mesma coisa que desenhar numa superfície como um papel ou uma tela. Ela tem seu próprio ritmo e ela tem sua própria dificuldade, porque os veios da madeira ela não aceita determinado corte, né? Determinada linha. Então é um desafio, mas é muito prazeroso. Primeiros traços, normalmente você utiliza um papel para fazer um esboço do que você quer fazer na madeira. A partir do momento que você fez o desenho, o traço a lápis na madeira, você já definiu as áreas que vão ser brancas e as áreas que vão ser escuras. Ou seja, o que ficar em relevo é o que vai aparecer no papel. Então você retira a parte que você quer que fique branca. Você entalha ou grava, ou como se fala lá no Nordeste, você corta e tira essa parte que você não quer que apareça. E o desenho ele vai ser compreendido a partir desse embate do claro com o escuro. É utilizado uma tinta gráfica, você passa um rolo de borracha com a tinta gráfica em cima da matriz, depois você vem com papel, coloca o papel em cima e ou você usa uma prensa ou faz como eu uso uma impressora chamada colher de latão ou colher de madeira, colher de pau. Você esfrega a colher no papel e depois de um certo tempo, quando você retirar, a imagem que estava na matriz vai passar, é batida no papel. Depois que foi feita a impressão para o papel, você espera uns 2 ou 3 dias para secar essa tinta gráfica. O ideal é você colocar pendurado, sempre faço isso pendurado no barbante, com o prendedor, e aí deixa ela lá secar. Depois disso, qualquer obra em papel, é necessário que você utilize um vidro para proteger essa obra. Você emoldura sempre com vidro, é diferente de uma pintura em tela. A xilogravura é uma arte das mais, vamos dizer assim, das mais admiráveis, porque ela envolve um esforço muito grande, uma complexidade muito grande e envolve uma prática que você, para conseguir dominar, você tem que passar muito tempo, muitos anos praticando para você chegar a um certo nível de excelência. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.